Fala galera, temporada 12, episódio 1 e único, como é ser alguém maduro emocionalmente. Essa aqui é a temporada final dessa série Maturidade e Suas Zonas Errôneas. A gente vai falar aqui sobre um tipo de pessoa que amadureceu ao ponto de estar desprovida de todo o comportamento prejudicial. Você que está me assistindo pode achar isso aí uma coisa surreal, uma coisa impossível, obra de ficção, mas a realidade ela passa bem longe disso. A gente pode se tornar uma pessoa livre de comportamentos autodestruidores e isso é perfeitamente possível mesmo. Se esse tipo de pessoa funciona, né, esse tipo de pessoa que funciona inteiramente, é uma escolha que a gente tem, que está no nosso alcance agora. Os vídeos dessa temporada aqui, né, esse vídeo aqui, né, completo, ele é dedicado a uma descrição de como funcionam essas pessoas livres de todo esse comportamento emocionalmente imaturo. Você que está me assistindo, você vai ver o desenvolvimento de um indivíduo diferente da maioria das pessoas. Um indivíduo que se distingue por uma estranha capacidade de ser criativamente vivo. E o tempo todo. Se prepara que é para fechar com chave de ouro. Eu sugiro que você anote aí, inclusive, o horário, o tempo do vídeo, se você achar que está muito grande, para você voltar de onde você parou. As pessoas livres de pontos fracos, elas são diferentes da maioria das pessoas. Elas parecem ser como todo mundo, mas elas possuem qualidades distintas. Elas não se enquadram exatamente em nenhum papel, nenhuma especificação de cargo, nenhum padrão geográfico, nível educacional, ou sei lá, estatística financeira, nada disso. Essa tal qualidade diferente, né, que diferencia essas pessoas, ela não é perceptível por fatores externos tradicionais pelos quais a gente geralmente classifica essas pessoas. Ela pode ser rica, ela pode ser pobre, homem, mulher, LGBT, preto, branco, amarelo. Elas podem ser e podem estar em qualquer lugar do mundo e podem estar fazendo qualquer coisa. Elas formam um grupo variado, só que elas partilham de um único traço. Qual é esse traço? Elas são livres de pontos fracos de imaturidade. Como é que a gente sabe quando encontra alguém assim? Eu te digo, observa as pessoas, escuta elas, eis que você vai descobrir. Você vai perceber é que essas pessoas demonstram um apreço por quase tudo que se refere à vida. Elas se sentem bem fazendo seja lá o que for. E elas não perdem tempo reclamando da vida, reclamando das coisas, se queixando, sabe? Ou desejando que as coisas fossem diferentes. Elas não perdem tempo com isso. Elas têm um entusiasmo pela vida, elas desejam tudo que podem tirar dessa vida. Elas gostam de piquenique, de cinema, de livro, de esporte, de concerto, de cidade, de fazenda, animais, montanha, sei lá, uma lista infinita aí de coisas que você pode imaginar. Elas gostam da vida, de viver. Quando a gente está perto de gente assim, a gente nota a ausência de queixa. A pessoa simplesmente não se queixa. Ela não geme, não reclama, não se, né? Ela nem mesmo dá aquele suspiro, sabe? Sabe aquelas arfadas de insatisfação que eu tô falando com essas aqui? Então, se chove, elas curtem. Se faz calor, elas aproveitam ao invés de ficar reclamando. Se elas se virem né, em engarrafamento ou uma recepção lá sozinhas, tendo que esperar, elas simplesmente lidam com o que aparece. Se ocupam a cabeça, sei lá. Não se trata delas fingirem que gostam, mas de uma aceitação sensata daquilo que é e de uma capacidade excepcional de sentir gratidão por tudo que a realidade apresenta. Se a gente perguntar para eles do que eles não gostam desse tipo de cara assim, a gente vai estar dando um desafio duríssimo para eles darem uma resposta honesta. É difícil para eles darem uma resposta honesta para isso. Essas pessoas não fogem da chuva porque elas veem na chuva, né? Veem a chuva como uma coisa bela, uma coisa emocionante, que deve ser experimentada, elas gostam disso. Se o chão não está enlameado, isso não enfurece essas pessoas. Eles olham para esse chão, se metem por esse chão ali, rastejam e aceitam como parte do que significa estar vivo. Se eles gostam de gato, claro que eles gostam de gato, eles gostam de urso, de cachorro, de hamster. Apesar de perturbações como doenças, enchentes, secas, mosquitos, coisas assim, apesar de elas não serem recebidas calorosamente por eles, esses caras não gastam o momento presente deles reclamando disso, nem desejando que as coisas não fossem como elas estão sendo ali. Se as situações precisam ser eliminadas, essas pessoas simplesmente trabalham para eliminar essas situações. E elas curtem esse trabalho. Pronto. A gente pode tentar com esforço.
mas vai ser bem difícil da gente conseguir descobrir uma coisa que esse tipo de gente realmente não gosta de fazer de fato, sabe? Rejeita. Na verdade, esses caras são verdadeiros amantes da vida e eles aproveitam a vida em todos os aspectos, tirando tudo que eles podem tirar da vida, como eu já disse antes. Pessoas que são sadias e realizadas, elas são livres de sentimento de culpa, de toda a ansiedade que sucede esses sentimentos, a qual vem com o uso de qualquer pedaço do aqui e agora em uma imobilização ligada ao que aconteceu no passado. Sem dúvida alguma, eles podem admitir que cometem erros. E eles podem jurar, então, que não vão mais se comportar de tal maneira, contraproducente, de tal maneira. Só que eles não vão gastar o tempo deles desejando que eles não tivessem feito coisa alguma, sabe? Não tivessem feito aquilo. Nem ficando aborrecidos porque eles não gostam de algo que eles, porventura, tenham feito no passado. Uma liberdade completa e restrita do sentimento de culpa é uma das marcas registradas de quem é emocionalmente maduro e sadio, né? Não rolam nem lamentações sobre o passado, nem esforço besta para fazer com que os outros se façam se sentir culpados com aquelas perguntinhas como, deixa eu dizer aqui, ó, por que você não fez isso de outra maneira? Ou, sei lá, você não tem vergonha de si mesmo? Pensar assim, fazer assim? Quem tem saúde emocional parece que reconhece que a vida está vivida exatamente, que nenhuma porção de sentimento de infelicidade vai mudar o passado. Essas pessoas são livres de culpa e sem fazer nenhum esforço por isso, porque isso aí é algo natural. E eles nunca contribuem para que os outros escolham sentir culpa. Esses caras eles simplesmente compreendem que se sentir infeliz no momento presente apenas reforça uma autoimagem pobre, que aprender com o passado é muito mais produtivo do que ficar se lamentando sobre ele. A gente nunca vai ver um cara desses manipulando os outros, dizendo que eles foram, sei lá, que as outras pessoas foram mais, que os outros foram mais, né, maus. E a gente também nunca conseguiria manipular esses caras usando essas táticas. Um cara desses não vai se aborrecer com você, ele simplesmente vai te ignorar. Ao invés de se aborrecer contigo, ele simplesmente vai embora, sei lá, ou vai mudar de assunto. As estratégias que de forma tão bela, né, funcionam com a maioria das pessoas vão falhar com esses caras. Ao invés de eles minarem a própria felicidade, de tentarem fazer os outros infelizes também, claro, né? A gente tinha paciência dos outros com um sentimento de culpa, eles vão adiante, sem cerimônia alguma, quando a culpa aparece. Tá entendendo? Quem amadurece emocionalmente não se preocupa. Circunstâncias que deixam as pessoas ansiosas só tocam de leve nesses indivíduos. Eles não são nem planejadores do futuro, nem provedores desse futuro. Eles se recusam a ter preocupação. Se mantêm livres da ansiedade, né, que acompanha isso. Eles não sabem como se preocupar. Isso não faz parte do modelo de realidade deles. É claro que eles não são necessariamente calmos o tempo todo, mas eles não estão dispostos a desperdiçar o aqui e agora, o momento presente, se agoniando, se angustiando por causa de coisas futuras que eles não têm controle. Eles são muito orientados pelo momento presente. E eles contam com um dispositivo interior que parece lembrar eles que toda a preocupação deve rolar nesse momento agora. E que essa é uma maneira tola, né? Essa maneira de pensar diferente disso, né? É uma maneira tola de viver a vida que se tem, não estando nesse momento presente. Essas pessoas, elas vivem agora, não o passado ou o futuro. Elas não são ameaçadas pelo desconhecido. Elas procuram experiências que sejam novas, com as quais elas não estejam familiarizadas. Eles procuram aventura. Elas adoram a ambiguidade. Esses caras adoram a ambiguidade. Eles saboreiam o agora em todos os momentos, conscientes de que isso é tudo que eles têm, o agora. Eles não planejam quanto a acontecimentos futuros, deixando longos períodos de inatividade se escoarem, enquanto eles esperam que esses acontecimentos aconteçam. Eles não esperam da vida, eles vivem. Eles sabem que os momentos entre esses grandes eventos merecem ser vividos tanto quanto são ocupados, né? São os que eles estão ocupados, né? Esse tipo de pessoa, ele tem uma espécie de superpoder de tirar todo o prazer possível da vida diária. Eles não são proteladores, procrastinadores. Por mais que a nossa cultura venha a desaprovar o comportamento deles eventualmente, eles não se sentem ameaçados pela autocensura. Eles fazem a colheita da própria felicidade atual. Quando o futuro chega, eles colhem também nesse futuro.
Esses caras estão sempre desfrutando, apenas porque eles veem o quanto é insano ficar esperando para desfrutar das coisas. É uma maneira natural e autêntica de viver a vida, muito parecida com a de uma criança ou de um bicho, de um animal, de um cachorro, sei lá. Eles estão ocupados arrebatando o momento presente, enquanto a maioria das pessoas passa a vida esperando as justificativas e nunca sendo capaz de aproveitar. É impressionante o quanto que essa galera emocionalmente madura e sadia é independente. Impressionante. Eles vivem fora do ninho. Embora eles possam ter um forte amor e devoção pela família deles, eles veem independência como superior à dependência. Em todos os relacionamentos, eles dão valor à liberdade deles quanto às expectativas. Os relacionamentos deles, eles são estabelecidos sobre o respeito mútuo pelo direito do indivíduo de tomar decisões para si próprio e ver as consequências disso também. O valor deles não envolve imposição de valores ao ente amado. Eles dão alto valor à privacidade, que pode deixar os outros com a sensação de frieza ou de rejeição. Eles não ligam para isso. Eles gostam de ficar sozinhos às vezes e vão empreender grande esforço para garantir a defesa da própria intimidade. A gente não vai encontrar esses indivíduos envolvidos em muitos relacionamentos amorosos. Eles selecionam bem quem eles amam, com quem eles querem ter experiência do relacionamento amoroso. E eles amam profundamente e com sensibilidade. Vão de peito aberto mesmo. É difícil para as pessoas dependentes ou mórbidas amar gente como eles, porque eles são inflexíveis no que tange à própria liberdade. Se alguém tem necessidade deles, sabe? Eles rejeitam essa pessoa por isso não ser tão prejudicial para elas mesmas quanto para eles. Eles querem que quem eles amam seja independente, que faça suas próprias escolhas, que viva sua própria vida para si. Embora eles gostem dos outros e desejem a companhia deles, eles desejam mais ainda que esses outros vivam, né, sem apoios ou dependências. Assim, na hora em que alguém se apoia neles, eles somem no convívio. Primeiro emocionalmente, depois fisicamente se afastam mesmo. Eles se recusam a ser dependentes de alguém ou ter dependência de alguém numa relação adulta. Quando eles lidam com crianças, eles são um modelo de pessoa interessada, porém, sem deixar de encorajar praticamente desde o princípio a autoconfiança, sempre oferecendo muito amor. Estão de peito aberto, né, afinal. Uma coisa que a gente encontra também nesses caras, esses indivíduos felizes e realizados, né, é uma ausência fora do comum de busca por aprovação. Eles são capazes de funcionar normalmente sem aprovação, sem aplauso dos outros. Eles não buscam honras, como a maioria das pessoas faz. Eles são extraordinariamente livres das opiniões externas e quase não se incomodam se outra pessoa gostar ou não do que eles tenham dito ou tenham feito. Se eles acharam que era certo, eles fizeram e azar. Eles não procuram chocar os outros ou ganhar a aprovação deles. Eles são tão dirigidos por motivos interiores que eles não têm literalmente interesse pelos julgamentos alheios do seu comportamento. Eu não estou dizendo que eles ignoram um aplauso e a aprovação. O ponto é que eles não sentem necessidade dessas coisas. Eles podem ser quase ríspidos, né, na honestidade deles, já que eles não se importam muito por elaborar mensagens com cuidadinho para não desagradar com muito tato. Eles falam a verdade, tem que ser dito. Se a gente quiser saber o que eles pensam, é exatamente o que a gente vai escutar desses caras. É só perguntar para eles. Da mesma maneira, quando a gente diz, né, quando a gente disser alguma coisa sobre eles, a gente não vai ver eles arrasados ou paralisados, imobilizados. Não. Eles vão tomar os dados ali que a gente forneceu para eles, né? Eles vão filtrar pelos próprios valores e vão usar isso para se desenvolver. Ponto. Eles não precisam ser amados por todo mundo, tampouco eles guardam um desejo exagerado de receber a aprovação de todo mundo. Por tudo que eles fazem, claro, né? Eles sabem, eles estão completamente em paz com o fato de que eles vão incorrer em alguma desaprovação. Então, nem aí para isso. O diferencial deles é a capacidade de funcionar de maneira que, da maneira que eles mesmos determinam, sabe? E não conforme alguma coisa do lado de fora, alguém do lado de fora. Se você observar esse tipo de pessoa, você vai notar uma certa falta de aculturação. Eles não são rebeldes, mas eles fazem, de fato, as próprias escolhas deles. Mesmo se essas escolhas entrarem em conflito com o que todo mundo faz. Eles podem ignorar regras mesquinhas quando elas não têm sentido. E eles encolhem tranquilamente os ombros diante de
pequenas convenções que são tão importantes, tão parte da vida de tanta gente. Eles não frequentam coquetéis, nem ficam de conversa fiada só porque pega bem fazer essas coisas. Eles não vão pra festinha para isso. Eles são eles mesmos. Embora eles encarem a sociedade como parte importante da vida deles, eles se recusam a serem regidos por essa sociedade ou se tornarem escravos dessa sociedade. Sabe a Matrix? Eles estão fora dela. Pode parecer que não, nessa descrição que eu faço deles, mas eles jamais atacam em tom de rebeldia. Rebelde é alguém que quer mudar o status quo, mudar o que está fora. Não é o caso deles. O caso deles é que eles sabem, no íntimo, quando ignorar a questão social. Eles funcionam de maneira lúcida e sensata. Vão atrás do que é importante para eles. Ponto. Outro indício de uma pessoa assim é saber rir, provocar o riso. Eles acham graça em praticamente todas as situações. Eles são capazes de rir tanto nas situações mais esdrúxulas quanto nas mais solenes. Uma coisa que eles adoram fazer é ajudar os outros a rir. Eles têm facilidade de criar humor. De forma alguma essas pessoas são sisudas, chatas, picolé de chuchu, que caminham pela vida com aquela severidade impassível, sabe qual é? Parece um bobão, na verdade? Não, né? No lugar disso, eles são gente realizadora, de quem é bastante comum os outros caçoarem, zoarem, quando eles se mostram frívolos na hora errada. Eles não calculam bem a hora das coisas, porque eles sabem que não existe esse negócio de coisa certa, no lugar certo. Esse tipo de gente ama incongruência. E apesar disso, não existe hostilidade no humor deles. Eles nunca, jamais, né, usam o ridículo para provocar o riso. Eles não riem das pessoas, eles riem com as pessoas. Eles riem da vida e veem tudo como algo engraçado. Estão sempre gratos. Muito embora eles sejam bem decididos nas suas próprias metas. Quando eles dão um passo atrás e olham para a vida, eles sabem que não estão indo a lugar nenhum especial. Eles sabem que são capazes de sentir o prazer de criar uma atmosfera na qual os outros podem perfeitamente escolher a alegria para si mesmo. É extremamente divertido ter essas pessoas por perto, ter um cara desses por perto. Uma outra característica deles é que eles são do tipo que se aceita sem queixa. Eles sabem que eles são humanos, que isso envolve certos atributos inerentes. Eles sabem que eles têm determinada aparência e eles aceitam esse fato. Se eles são altos, show, legal, o cara é altão, beleza. Agora, se eles são baixos, pô, que maneiro, tá tranquilo, tá bom. Ser careca é ótimo, ter bastante cabelo também, ser calvo também, eles podem viver com suor. Eles não são falsos em relação à própria parte física. Eles aceitam a si mesmos, por isso eles são pessoas mais naturais. Eles não ficam se escondendo atrás de futilidades e nem ficam se desculpando pelo que eles são. Eles não sabem se ofender por uma coisa que seja humana. Tipo, você é baixo, pô, sou careca, sou. Eles gostam deles mesmos, eles aceitam aquilo que eles são. E da mesma forma eles aceitam tudo da natureza pelo que é, em vez de ficar desejando que alguma coisa fosse diferente. Eles nunca se queixam em função daquilo que eles não podem mudar, eles aceitam a si mesmos e ao mundo como tudo é. Não rola fingimento, não tem gemido, só aceitação. Se a gente seguir eles durante anos, a gente nunca vai ouvir autodepreciação ou anseio. O que a gente vai ver, né, é aquela coisa entrando em ação. Ele vai ser... Você vai ver ele observando o mundo como ele é, com os olhos de uma criança que aceita o mundo natural, que desfruta esse mundo por tudo que ele vale. Esse tipo de pessoa aprecia o mundo natural, adora a vida livre na natureza, topando com tudo que é genuíno e original. Eles amam as montanhas, o pôr do sol, o mato, as flores, as frutas, a água, os bichos. Enquanto pessoas, né, eles são naturalistas, sem cerimônia, sem pretensão. Eles têm esse amor profundo pela naturalidade do universo. Eles não ficam ocupados procurando bar, boate, festinha, convenção, sei lá, qualquer desses aposentos cheios de fumaça e droga e sei lá, coisa assim. Apesar de que com certeza eles serem capazes de aproveitar ao máximo essas atividades também, não é um impedimento. Eles estão em paz com a natureza, com o mundo divino, para quem acredita aí, né? Embora eles possam funcionar perfeitamente com o mundo dos homens. Eles têm a capacidade de apreciar o que muitas vezes se tornou sem graça para os outros. Eles nunca se cansam de um pôr do sol ou de um passeio pelo bosque. Eles sempre veem um pássaro voando. Eles se encantam com isso. Sempre que eles veem esse pássaro voando, eles se encantam com isso.
como uma criança faria. Uma lagarta nunca se torna cansativa para eles, muito menos uma gata parindo. Eles estão constantemente apreciando com espontaneidade as coisas. Eu sei que tem gente que vai achar isso artificial, mas as pessoas não ligam para o que os outros pensam. Elas estão ocupadas demais, completamente fascinadas com a vastidão infinita de possibilidades de realização no momento presente. Esses indivíduos, eles têm uma capacidade rara de ver dentro do comportamento dos outros. E que para alguns pode parecer complexo e indecifrável, para eles é simples e claro. Os problemas que mobilizam tanto os outros são frequentemente encarados por esses caras como meros inconvenientes. Essa ausência de envolvimento emocional com os problemas faz com que eles sejam capazes de superar barreiras que para os outros permanecem intransponíveis. Eles têm também a visão interior de si mesmos e reconhecem de cara que os outros estão tentando o que os outros estão tentando fazer com eles. Eles podem encolher os ombros e ignorar, enquanto os outros se irritam e ficam lá travadões. Eles nunca ficam perplexos ou com vergonha, e aquilo que pode parecer confuso ou insolúvel é com frequência considerado por eles como uma condição simples, tranquila de resolver. Indivíduos assim, um indivíduo assim, né, ele não dá ênfase a problemas no mundo emocional dele. Com um cara desses, um problema é, na verdade, só um desafio a ser superado, uma aventura, não um reflexo de quem ele é ou de quem ele deixa de ser como pessoa. O valor próprio dele está localizado no interior dele. Assim, todos os interesses externos podem ser vistos objetivamente, em lugar de representarem, né, de alguma forma, uma ameaça ao que ele valoriza. Esse traço é bem difícil de compreender, visto que a maioria das pessoas é facilmente ameaçada pelos acontecimentos externos, ou por ideias, ou por gente, sei lá. Pessoas que são emocionalmente maduras e realizadas, sadias, independentes, elas não se sentem ameaçadas. E essa própria característica, ela pode e torna elas ameaçadoras aos olhos de muita gente. Mexe com o narciso dos outros. Como esse cara pode ser tão saudável? Indivíduos assim, eles nunca se empenham em lutas inúteis, não embarcam no carro da popularidade, atrelando-se a uma variedade de causas como meio, né, sei lá, para se fazerem importantes, é isso. Se a luta ajudar a promover a mudança, então tá, eles lutam. Agora, eles nunca vão achar necessário lutar sem uma finalidade, sem uma utilidade. Eles não são mártires, nem o que eles são? Eles são realizadores. Eles são também daquele tipo que ajuda, que está empenhado em trabalhos que vão tornar a vida das outras pessoas mais agradável ou mais suportável. Eles são guerreiros na frente de batalha da reforma social, porém sem jamais levar a luta para a cama, à noite, com todo o estresse que isso traria. Eles são incapazes de manter as coisas estereotipadas. Com frequência, eles nem notam as diferenças físicas entre as pessoas, inclusive raciais, étnicas, de tamanho, de sexo. Eles não são superficiais, do tipo que julgam os outros pela aparência. Muito longe disso. Embora eles possam parecer hedonistas e egoístas, eles gastam muito tempo a serviço dos outros. Eles fazem isso simplesmente porque eles gostam disso. Esses caras não são pessoas doentias, Eles não acreditam em se imobilizar por resfriado, dor de cabeça, e eles confiam nas capacidades deles de se livrarem desses males. Eles nunca dizem aos outros como eles se sentem mal, como eles estão cansados, ou que doenças no momento eles estão afetando eles. Eles tratam o corpo deles muito bem. Eles gostam de si mesmos e, consequentemente, comem bem, fazem exercício com regularidade, como um sistema de vida, sabe? E eles se recusam a experimentar a maior parte das enfermidades, né, das doenças que mantêm tanta gente imobilizada, inutilizada por tanto tempo, tantos períodos. Eles gostam de viver bem e vivem, simples assim. Outra marca registrada desses caras, né, de funcionamento integral, esses caras de pessoas de funcionamento integral, é a honestidade. Eles não são evasivos na resposta deles e tampouco eles fingem e mentem sobre alguma coisa. Eles consideram a mentira como uma distorção da sua própria realidade. E de jeito nenhum eles vão tomar parte em qualquer comportamento auto-enganador. Embora eles sejam pessoas que prezam a privacidade, eles vão evitar também ter que distorcer as coisas para proteger os outros. Eles sabem que eles têm os encargos do próprio mundo deles.
da mesma forma que os outros também têm um encargo nos próprios mundos respectivos, né? Assim, eles vão se comportar de maneiras que vão ser frequentemente encaradas como cruéis, mas na verdade eles vão estar simplesmente permitindo que os outros tomem suas próprias decisões, que vivam as consequências delas, né? Eles lidam de forma afetiva mesmo com aquilo que é, e não com aquilo que gostaria que fosse, ou que acha que devesse ser, sei lá, né? Indivíduos como esses, eles nunca acusam, eles orientam a própria personalidade pelo interior. Eles se recusam a atribuir aos outros a responsabilidade pelo que eles são. Da mesma maneira, eles não gastam muito tempo falando sobre os outros, dando ênfase ao que outra pessoa fez ou deixou de fazer. Eles falam das pessoas, eles não falam das pessoas, eles não falam das pessoas, eles falam com as pessoas, isso que eu quero dizer. Eles não ficam censurando os outros, no lugar disso eles ajudam essas pessoas e ajudam a si mesmos a situar a responsabilidade onde ela deve estar. Eles não são fofoqueiros ou despachantes de fake news, não tem isso. Eles estão tão ocupados cuidando da própria vida que eles não têm tempo para essas maquinações mesquinhas que ocupam a vida de tanta gente. O realizador, esse cara, né, o realizador ele faz e os críticos censuram e se queixam. Esse tipo de cara dá pouca importância para a ordem, para a organização ou para sistemas na vida deles. Eles têm autodisciplina, mas eles não sentem necessidade de ver as coisas e as pessoas enquadradas pela maneira própria deles de entender como tudo deveria ser. Eles não têm nenhuma obrigação com os outros. Eles acreditam que todo mundo tem direito à escolha. Eles acreditam que essas mesquinharias que levam a outra pessoa à loucura são pura e simplesmente resultados da decisão de um terceiro na situação. Eles não encaram o mundo como tanto que ser especial de alguma maneira. Eles não têm obsessão com limpeza ou arrumação. Eles vivem de maneira funcional. Se nem todas as coisas estão sendo como eles preferiam, eles acham que está tudo certo. Assim, né, para essas pessoas, a organização é apenas um meio útil, em vez de constituir um fim em si mesmo. Graças a essa ausência de neurose organizacional, esses caras são extremamente criativos. Eles encaram cada interesse de sua maneira especial, seja esse interesse fazer uma sopa, escrever um relatório ou capinar um quintal. Eles aplicam a própria imaginação a cada ato que eles desempenham. E o resultado disso é uma espécie de abordagem criativa a todas as coisas. Ou seja, eles literalmente fazem tudo com arte. Eles não têm que fazer tudo de um jeito pré-determinado. Eles não consultam manuais, nem perguntam aos especialistas. Eles simplesmente atacam um problema como eles acham apropriado. Isso sim é criatividade. Uma coisa que todos eles, sem exceção, possuem mesmo. Criatividade. Esses indivíduos eles têm níveis absurdamente altos de energia. Eles parecem que precisam dormir menos, e mesmo assim eles acham viver uma coisa empolgante. Eles vivem e são sadios, conseguem concentrar grandes ondas de energia para terminar uma tarefa, porque eles mergulham na atividade presente com total entrega. A energia deles não tem nada de sobrenatural, simplesmente é resultado da paixão pela vida em si, por todas as atividades que essa vida implica. Eles sabem como se entediar. Todos os acontecimentos da vida apresentam oportunidade para fazer alguma coisa, para ação, para pensar, para se sentir, para viver. Eles sabem como aplicar a própria energia em todas as circunstâncias. Se eles tivessem, que ser encarcerados, eles usariam a mente de forma criativa para evitar paralisia e perda de interesse. Tédio não faz parte da vida deles porque eles estão canalizando o tempo todo a mesma energia que os outros têm para cumprir as finalidades que eles próprios determinaram. Esses caras são agressivamente curiosos. Eles nunca acham que sabem o suficiente. Eles buscam sempre saber mais e eles querem aprender em cada um dos momentos presentes da vida deles. Eles não se preocupam com o fato de terem de fazer determinada coisa da maneira certa, ou certo, ou de tê-la feito errado, pior ainda. Se alguma coisa não funciona, não atinge a maior soma do bem, então é posto de lado, em vez de ficar sendo pensado e lamentado. Eles buscam a verdade no que conseguem aprender, sempre estimulados pela ideia de aprender mais, nunca acreditando que eles são um produto acabado. Estão sempre em vias de, sempre evoluindo. Se eles estão perto de um barbeiro, eles se interessam ali no barbeiro em como é que se barbeia, como é que é o ofício do cara.
Eles jamais se sentem ou se comportam como superiores, entrando numa de, sei lá, exibir distintivos de mérito para ganhar aplauso, né? Eles aprendem com as crianças, com os contadores, com os corretores da bolsa de valores, com o palhaço da festa, até com os bichos. Eles são aprendizes, não professores na essência. Eles nunca acham que sabem bastante e não sabem como se portar de maneira esnobe, soberba, com áreas de superioridade, com marra, sei lá. Visto que eles nunca se sentem assim, afinal, não faz sentido para eles isso. Cada pessoa, cada objeto, cada evento ou experiência representa uma oportunidade para aprender. É isso que eles pensam. Eles são proativos nos seus interesses. Não ficam esperando que a informação venha a eles, mas eles vão atrás dela. Eles não têm receio de conversar com uma garçonete, de perguntar a um dentista o que ele sente passando o dia inteiro com a mão na boca dos outros, ou de perguntar para um poeta o que ele quis dizer com um determinado verso. Não tem nada disso. Eles não têm medo de fracasso, de falhar. Na prática, eles frequentemente, eles fracassam frequentemente, recebem isso muito bem. Eles não equacionam o fato de serem bem-sucedidos em um empreendimento em termos de sucesso como ser humano. Isso acontece porque a avaliação deles vem de dentro deles mesmos. Então não tem medo de tentar. Eu vou fracassar até ficar bom. Aí eu acerto. Por isso, qualquer acontecimento exterior pode ser encarado objetivamente apenas como eficaz ou ineficaz. Eles sabem que fracasso é apenas a opinião pessoal de alguém expressa, né? E que não deve ser temida, já que não tem como afetar a autovalia deles. Assim, eles vão tentar todas as coisas, vão participar de tudo, só porque é divertido. E nunca vão ter medo de ter que se explicar. Da mesma forma, eles nunca optam pela ira de qualquer maneira imobilizante. Usando a mesma lógica, nunca tendo que preparar elas a cada vez, já que isso virou um sistema de vida, eles não dizem a si mesmos que outras pessoas deveriam se comportar de maneira diferente, que os acontecimentos não deveriam ser como eles são. Eles não fazem isso. Eles aceitam os outros como eles são. Eles se esforçam a modificar os acontecimentos que desagradam eles. Assim, a ira passa a ser uma coisa impossível para eles, porque nada é esperado. Eles são pessoas capazes de eliminar as emoções que de alguma forma sejam autodestrutivas e de estimular a que as outras pessoas se tornem maiores também. Esses indivíduos eles exibem uma admirável falta de defesa. Eles não participam de jogos, nem tentam impressionar os outros. Não se vestem para aprovação alheia, nem se dão trabalho de se explicar. Eles têm simplicidade e naturalidade. E eles não vão se deixar seduzir pela necessidade de criar caso com coisa pequenininha, ou mesmo com coisa grande. Eles não gostam de ficar discutindo, de discutir. Eles nem são debatedores exaltados, eles apenas expõem seus pontos de vista. E eles escutam uns dos outros e reconhecem a futilidade de tentar convencer alguém de como eles pensam, ou de como deve ser, como eles acham que deve ser. Eles vão simplesmente dizer, tá certo, a gente é diferente, a gente não tem que concordar, tudo bem. Aí eles deixam a coisa ficar por aí, sem necessidade de ganhar a discussão, ou de convencer o oponente, o adversário, do que está errado na posição deles. Eles não têm receio de causar má impressão, mas tampouco eles se esforçam nesse sentido. Eles não têm heróis, nem têm ídolos também. Eles veem todas as pessoas como seres humanos, e eles não põem ninguém acima de si. Eles não pedem justiça a todo momento. Quando alguém tem mais privilégios, eles veem isso como um benefício para essa pessoa, em vez de como uma razão para eles se sentirem infelizes. Sabe? Quando eles se defrontam com um oponente, eles desejam que esse oponente que ele se saia bem, ao invés de querer que ele tenha um mau desempenho para que eles possam ganhar pela falta pela WO do outro lado. Não. Eles querem ser vitoriosos, eles querem ser eficientes pelos próprios méritos, mais do que pelas deficiências dos outros. É isso que é a situação. Eles não ficam insistindo para que todo mundo seja igualmente dotado, eles buscam dentro deles mesmos a própria felicidade. Eles não criticam, nem têm prazer nas infelicidades alheias. Eles estão ocupados demais simplesmente sendo, para notar que os outros vizinhos, para notar o que os outros vizinhos estão fazendo. Uma das coisas mais significativas sobre esses caras é que eles são do tipo que ama a si mesmo. Eles são motivados por um desejo de progredir. E sempre que podem, eles tratam a si mesmos muito bem. Não tem lugar na vida deles para autopiedade, para autorrejeição ou para autodesprezo. Se a gente perguntar para um desses caras, vem cá, você gosta de si mesmo?
a gente vai invariavelmente ver a resposta. É claro que sim. Claro que eu gosto de mim mesmo. É isso que a gente vai ouvir. Na verdade, eles são aves raras. Cada dia uma delícia. Cada dia o qual eles saboreiam vivendo essa vida integralmente em todos os momentos presentes. Eles não são livres de problemas, claro, mas eles são livres da imobilidade emocional que resulta desses problemas. A medida da saúde deles não está em saber se eles escorregam, mas naquilo que eles fazem quando eles escorregam. Por acaso eles ficariam entediados no chão lá, chorando porque eles caíram? Claro que não. Eles se levantam, eles sacodem a poeira e continuam com a mesma determinação. Os indivíduos com maturidade emocional, eles não correm diretamente atrás da felicidade. Eles vivem. E isso é o que leva a felicidade sempre a estar jorrando do devir na bacia desses caras. Ao usar os seus próprios momentos presentes para o máximo de realização, você vai se tornar uma dessas pessoas, em vez de ser um observador. É uma ideia tão agradável ter essa maestria emocional. Você pode fazer essa escolha agora. É só você escolher fazer ela. Chega ao fim essa série inteira de mais de 60 vídeos. Maturidade e suas zonas errôneas. Eu agradeço a todos que acompanham o canal, acompanharam essa série. Principalmente a você que não perdeu nenhum vídeo. Tá? Somente quem assistiu, você que assistiu tudo isso, pode dizer o verdadeiro efeito de todo esse conteúdo aí na tua vida. Eu agradeço também em especial a todo mundo que contribuiu ao longo dos vídeos aqui, dando feedback sobre detalhes, principalmente com som e edição, a gente vai arrumando aqui. Tá? Espero que tenham havido aí soluções satisfatórias ao longo do tempo. Tá bom? Acompanhe as próximas séries, os próximos vídeos, até lives, tá bom? Obrigado por estar aí. Força e honra.